Olá, seja mais do que bem-vindos, agradeço a você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Hoje a gente vai de kit X99 da Wainanzi QD4, é meio estranho esse nome, mas é um dos kits mais vendidos que a gente tem aqui nos armazéns da AliExpress e bateu simplesmente recorde pela questão da eficiência, da qualidade de estética, de construção, compatível com diversos processadores, mas será mesmo? A gente vai comentar algumas especificações técnicas, como a gente sempre fala, já se tornou uma característica aqui do canal. Então, se você gosta de saber o que comporta dentro desse kit, saber o diferencial, se inscreva exatamente agora e, logicamente, a gente sempre vai estar junto. A primeira coisa que comporta esse kit aqui é o chipset, a gente sempre vai falar. No caso aqui, a gente tem um chipset padrão, não só para esse kit da Wainanzi, como Clecé, entre outras marcas que a gente tem aqui, eles vão ser enviados com o chipset Q87. Mas aí é que tá, pode ser que não venha esse chipset, porque de certa forma ele vai ser enviado aleatoriamente. Meio estranho, meio confuso, mas a gente não vai seguir esse negócio de kit X99 e vai ter o X99 como chipset, tá? A gente sempre vai ver lá o kit como X99, como a referência desse mercado de placas mães chinesas, mas que de certa forma a gente vai respeitar o chipset final aqui, que no caso é um Q87, C612 e assim sucessivamente. É assim que vai funcionar aqui. O kit X99, X79 sempre vai ser um nome fantasia. Assim é aqui dentro do armazém da AliExpress. Essa placa-mãe aqui ela tem suporte tanto para a linha V3 quanto para a linha V4. Você vai ver grandes processadores rodando até a linha V4 aí tranquilamente e com um desempenho bem interessante, tá? O mínimo de fonte para essa máquina aqui é de 500 com potência real. Eu não vou ficar mencionando aqui as fontes, né, que seria melhor para você. Pelo menos eu utilizo 3 marcas, que é a Corsair, XPG e a Cooler Master, mas você pode escolher uma de acordo com aquilo que você viu na internet, que realmente ela é de confiança, que ela vai suprir as necessidades aí do seu setup, do seu set game, tá? Uma vez você vendo isso, essa placa-mãe aqui, logicamente, ela vai estar de acordo, tá? O formato da placa é micro ATX, onde você pode sim estar montando aí o seu set game, dissipadores ok, assim como o Wainanzi, a Machinist, né, a Mister e entre outras placas fazem. Eles têm uma qualidade de construção e estética muito bonito. Esse desenho aqui, esse azul meio com preto, tá muito 2023. Engraçado que a gente passa na rua, a gente vê muitos carros com essa cor. Eu particularmente, eu não iria comprar dessa cor, prefiro uma branca ou uma verde, né? Essa cor que identifica bem a Wainanzi, que seria aquela placa-mãe meia esverdeada, com cores que caracterizam basicamente a Wainanzi. Isso para mim é sensacional. Então a gente coloca aqui dissipadores ok. Se você fosse comparar algumas placas que a gente tem aqui no Mercado Livre, é de dar vergonha, né? Asus, MSI, ASRock, Gigabyte, placas sem dissipadores, placas que não aguentam, né? Depois de um ano, 3 anos de uso, você já vê que o chip de áudio já não funciona, as saídas começam a falhar, USB já não funcionam, e aqui você vê uma qualidade tanto de construção e logicamente de estética exemplar. A memória que vem aqui é o DDR4, a gente tem um total de 16 GB de memória RAM, trabalhando a 2133 MHz, tá? Lembrando que vai ser enviado para você memórias de servidor. A gente tem suporte até 128 GB aqui de armazenamento aqui de memória RAM, chegando aqui basicamente com 4 canais. Você fazendo as combinações, a gente consegue sim estar ativando aqui o Quad Channel. Lembrando que não só para o Wainanzi quanto a Machinist e uma série de outras marcas, né, que são vendidas aqui no AliExpress, são memórias RAMs usadas, tá? Aqui na Wainanzi não iria ser diferente. Eles contêm grandes lotes de memórias usadas e algumas marcas, né, não Wainanzi, mas outras marcas, colocam um dissipador novinho, né, para poder dar aquele tchan basicamente assim na memória, para que você não fique assim meio assim, poxa, a memória é velha, o processador também é usado, e aí como é que fica, né? Aí dá aquele tchanzinho ali na questão da estética da memória. Mas basicamente é isso. As memórias quase todas são enviadas usadas. Paulo, existe algum kit que a memória vem novinha em folha? Existe, e a gente vai sempre estar colocando aqui para você o que vai de novo, o que não vai novo, né? Interessante
curte isso, né? Então te faça as honras, vem fazer parte da nossa comunidade se inscrevendo. E logicamente eles te dão garantia de 1 ano com relação a essas memórias usadas. Mas aí é que tá, como é que funciona essa garantia? Que uma vez é uma dor de cabeça pra gente abrir uma disputa, né? Quando um kit vem com algum tipo de problema, como é que seria a ativação dessa garantia? Se porventura estragar essa memória, eles vão me enviar outra sem nenhum tipo de custo, né? Eu tenho que devolver, eu tenho que provar. Então tem algumas coisas assim meio sem cabimento, a gente sempre tem que ir dando uma olhadinha com relação a isso daí. O processador que comporta essa máquina aqui é o Xeon E5-2620V3. Ele é basicamente de acordo com o que a placa-mãe pode te oferecer. Mas Paulo, você disse que ela tem suporte à linha V4, mas eu não aconselho, tá? A gente trabalhando aqui até com um 2667V3, eu acharia interessante. Mais do que isso, ir um pouco mais além, nós temos outras placas, outros kits que podem ir mais além, que não vão te dar dor de cabeça no futuro. Pode ser muito engraçadinho, você vê por aí vídeos, olha, ele rodou tão bem, então eu vou comprar isso, mas vamos tentar calcular isso a longo prazo. Como que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, né? Em sabendo que o Brasil do jeito que anda, pode ser que aconteça algum outro tipo de crise e você não consiga comprar outro processador, né? Ou resolver retroceder um pouquinho para poder... Então já faça a compra certa sem exageros, tá? Pelo menos essa máquina aqui de processador, a gente tem um processador com 6 núcleos e 12 linhas de instruções. A gente tem uma arquitetura baseada em 22 nanômetros. A gente tem uma temperatura estável mais ou menos confortável de 72, embora alguns processadores vão exceder um pouquinho esse limite, não tem nenhum tipo de problema, mas a gente tá com o limite estável aqui estipulado pela Intel, tá? Então se um cientista da Intel tá falando que até 72 ele vai trabalhar bem, e se você porventura acha que não, ele pode ficar até 90, isso daí eu não vou discutir com você. Eu já recebi alguns comentários falando isso, não, ela vai até mais, então isso aí fica a critério. Se você tem mais inteligência do que um camarada que tá lá dentro da Intel, dentro de um laboratório desenvolvendo, fazendo diversos testes, eu tiro o chapéu para você, tá? A gente tem um consumo de TDP de 85 watts aqui, muito bom, não precisa fazer grandes investimentos com relação a cooler, porém, futuramente você não vai ficar com esse processador. Ele é um processador bom de entrada, não vai exigir muito da sua placa-mãe, não vai esquentar tanto, mas você não vai ficar com esse processador durante muito tempo. Você vai querer fazer um outro upgrade. Então é hora de você fazer o investimento, logicamente, aqui num cooler um pouquinho mais aprimorado. Paulo, eu tenho medo, o que seria uma solução? Já que eu não tenho uma ideia básica para poder comprar um air cooler, compre um water cooler. Vai ser mais interessante e vai te dar aí um conforto maior com relação à refrigeração do seu processador. Lembrando que todo o nosso canal, processadores, enfim, é baseado na comunidade game, né? Que é a nossa comunidade que a gente tem aqui. Então todos os cálculos são feitos a partir dos jogos, ok? Aqui a gente também tem a opção de fazer um lock turbo boost, porém eu não te aconselho você fazer, é um risco seu. Tem muita gente na internet chorando horrores querendo voltar o processador como era o original, né? A placa-mãe como era o original, e tá mandando para uma assistência ou gente que acabou se especializando com isso, fazendo voltar a placa-mãe como era antigamente. Então tome cuidado com relação a isso, faça de acordo com aquilo que você pode fazer no momento. Se é o seu único kit, é o único dinheirinho que você tem, que você fez o investimento, eu não te aconselho você fazer isso. Você pode sim fazer um investimento aqui com esse kit, ou outrora você pode estar utilizando aqui o 2630V4, que tem uma linha um pouquinho mais aprimorada e vai te dar o desempenho. 2630V4 está sendo a solução de entrega de desempenho e questão também, logicamente, de TDP. Então ele está sendo uma solução boa na questão de desempenho e menos consumo energético, tá? A gente tem aqui linha produtiva ok, linha de jogos também ok, vamos dar um ok, logicamente, multitarefas ok. Paulo, todo processador você fala que multitarefas é ok. Por quê? Porque a linha Xeon, para a maioria das pessoas que conhece já o canal, né, são fanáticos por Xeons assim como eu, a gente sabe que os processadores Xeons foram fabricados para a linha produtiva. Eles não foram fabricados para a gente jogar jogos e utilizar em nossas casas. Eles foram fabricados para utilizar em grandes indústrias, fábricas, mega empresas, e assim foi, né? Então, se você está tendo a oportunidade de utilizar, tranquilamente você não vai ter nenhum tipo de problema. Em tecnologias de armazenamento e velocidade, a gente tem 2 slotzinhos aqui de NVMe. Eu acredito que o primeiro slot não seja basicamente um NVMe.
NVMe, seja mais um SSD que utiliza a interface M2 e o de baixo provavelmente, com certeza, é o NVMe, tá? Eu sempre falo sobre a questão do XMP porque tem algumas placas que a gente consegue subir algumas coisas assim, fazer algumas aprimorações e são outros nomes. Eu falando XMP já fica mais interessante, a pessoa já sabe do que se trata, né? Então a gente não precisa falar especificamente da tecnologia que são comportadas nessas placas que são vendidas aleatoriamente, né? São diversas placas, a gente às vezes nem sabe porque um faz a placa da mesma cor, a mesma estrutura, a mesma qualidade também, na maioria das vezes a gente nem sabe como é que funciona isso. Enfim, seria um kit bem interessante. Paulo, eu gostaria de um pouco mais dessa placa mãe. A gente tem a versão Overdrive, vamos falar assim, basicamente, que seria aqui a Windows X99 com 32 GB e um processador 2666 V3, que seria uma coisa assim mais encorpada e logicamente você teria que fazer algumas aprimorações com questão de TDP, tá? A gente sempre segue a questão aqui do TDP por conta do processador, então a gente precisaria um pouquinho mais aí de cooling para a gente comportar esse processador. Então é isso, os meus agradecimentos aos nossos queridos membros, logicamente também aos nossos canais parceiros e claro, não poderia estar deixando de faltar você que vai ser sempre aqui o meu convidado especial. Fique sempre à vontade para poder fazer as suas perguntas. Agradeço a todos vocês, estamos juntos sempre.